Agora, existe um abuso na prescrição de psicotrópicos por parte de diversas especialidades e até mesmo de psiquiatras. Existe isso? Claro, claro. Às vezes você não tem muito como escapar, porque você vai usar a medicação e tem que fazer um segmento, e às vezes quando você vai diminuir, o paciente ainda não está pronto, né? Uma insônia, né? By the book é o seguinte: use por um tempo, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 2 semanas, mas às vezes você tem que usar mais, porque o indivíduo não vai dormir, vai ficar mal, mas aí nesses casos você tem que acompanhar e ver o que você vai fazer para tentar intervir para outros dispositivos que não sejam medicamentosos, por exemplo. Mas o que acontece numa medicina mais convencional? Você vai no médico, o médico tem um X tempo de consulta, ele tem um X pressão para pedir todos aqueles exames de imagem e aquilo tudo que não é só a indústria farmacêutica, nós temos a indústria também que faz máquinas de imagem e que também é um grande avanço, mas 99,9% desses pedidos não dão nada. Isso quer dizer que talvez estejam um uso um pouco exagerado também. Então, a clínica vai cedendo espaço para exames complementares, chamava exames complementares. Então, aquela sensibilidade clínica, aquela observação, aquela seleção de exames vai ficando um pouco prejudicada por essa pressão de fazer exames. E o plano de saúde, quando ele cobra, então, o cliente fica muito feliz, porque pediram 30, 45 exames para mim, o plano cobre, vai encarecer o plano. Bom, isso daí. Então tem uma pressão para um monte de exames. A ideia é que uma consulta o profissional dê conta de uma porção de coisas, ele tem que dar uma resposta. E como eu disse a você, o difícil em medicina é não fazer. Você fala assim, vamos esperar para ver como fica, não pega bem, não é legal. Esse médico é ruim. Ou vamos aguardar, vamos marcar uma outra consulta daqui um mês para ver como é que esse quadro evolui. Também não é difícil dizer isso numa pressão do tipo de medicina contemporânea. Então, o que acontece é que cada consulta, uns exames e muito provavelmente um retorno, alguns remédios. E depois, isso também tem um prazo. Se o profissional falar, volte daqui 2 semanas para a gente rever a medicação, o cliente talvez fique, poxa, mas está exagerando. Então vai voltar depois de 3 meses, 4 meses. E aí a situação fica sem um acompanhamento adequado, esse tipo de medicação. E 2, 3 meses com uma medicação para dormir, o indivíduo está dependente de muitas dessas medicações. E aí vamos renovar por 2, 3, 4 meses e não teve tempo de falar que o sono você prepara de manhã, né? A hora que você acorda, você já está preparando como é que se você vai dormir ou não. Se você acordar às 2 da tarde, você não vai dormir muito bem. Se você comer à meia-noite, você não vai dormir muito bem. Se você ficar vendo televisão, como a gente fica, eu fico, você fica, todo mundo fica, de noite, aquilo vai atrapalhar seu sono. Se você tem uma vida tensa, como é a vida de boa parte das pessoas do mundo contemporâneo, isso vai atrapalhar seu sono. Bom, então são tantas variáveis para corrigir que precisa mudar tanto o hábito de vida que às vezes a medicação acaba sendo aquele paliativo, né, para situações que podiam ser resolvidas de outro modo, né? E me diga uma coisa, e quando, por exemplo, uma pessoa sofre de insônia e ela se acostuma com um determinado tipo de medicamento e ela dorme bem com aquele tipo de medicamento e ela não quer largar mais, ela fica dependente daquelas drogas. O que fazer para tirar essa dependência? Então, caso a caso, né? É melhor não usar remédio para dormir do que usar. Estamos de acordo, certo? Mas é melhor dormir do que não dormir. Então, estamos de acordo também. Então, aí há uma ponderação a ser feita. Então, não é possível generalizar, né? Eu acho que algumas pessoas conseguem, com algumas modificações, algum conhecimento, se não dispensar totalmente medicação para dormir, começar a usar em situações mais necessárias, né? Porque, eu não vou falar nome de remédios, mas tem medicações que são excelentes. Você toma, você desliga, né? Olha que maravilha. Você não fica pensando nada do trabalho, nada. Aliás, às vezes as pessoas tomam para desligar. Não, já deu, toma, desliga a luz. Seria necessário para dormir? Nem chega ao ponto de saber, porque já tomou
por antecipação. Então aí tem estratégias para ir verificando o que é o menos pior, o que é melhor. E muitas vezes, às vezes um mal menor acaba sendo tolerável em função de uma situação clínica. Se a pessoa usa algum tempo, você troca a medicação, você pode trocar por medicações que dão menos dependência, você pode começar a passar para usos mais agudos, de fim de semana você não tem tanto problema, talvez você durma melhor, em períodos de férias talvez seja interessante não tomar, e vai avaliando e vê o que dá para fazer, né? Porque a vida é crônica, né? Então, esse é o problema da medicina, você vai no médico e espera que ele resolva, às vezes, né? Ele resolva a sua vida, né? Ele vai resolver doenças silenciosas. É preciso ter um hábito de lidar com a saúde, e não só com a medicina, que é um hábito diário, né? Atividade física moderada, ou alguma coisa adequada à pessoa, e ritmo, hábito alimentar, férias, ou ócio, né? Ainda na linha da medicação. Então, o médico lá está com uma lista de coisas e fala assim, mas eu estou um pouco deprimido. Então toma aqui esse antidepressivo, porque o remédio, em geral, tem um nome bom para aquilo que para que ele foi fabricado. Os antidepressivos, eles servem inclusive para depressão, mas eles não sabem para que eles servem. Servem para depressão, alguns servem para enurese noturna, que é a pessoa que faz xixi, criança que faz xixi na cama. Às vezes eles funcionam para pânico, às vezes eles funcionam para ejaculação precoce. São substâncias químicas. Mas quando você fala assim, estou um pouco deprimido, tem um antidepressivo, parece que então, puxa, desculpa, é o sonho do consumo, não é? Sim. Então, eu estou ansioso, então vamos tomar um ansiolítico, ele quebra a ansiedade. Eu estou sem concentração, vamos tomar um concentrador. Eu estou sem energia, vamos tomar um estimulante. Bom, aí você está vivendo atrelado a fatores externos, você não está refletindo quais são os seus problemas, o que está acontecendo. Bom, aí nós desandamos, né? Saímos da linha da saúde, né? É verdade. A hipersaúde é um tipo de a idealização, né? E outra, há modas também, né? Hoje em dia, o que se espera de um ser humano? Que ele seja empreendedor. Então, que ele acorde de manhã, animado, goste do que faz e queira progredir na vida. Homens e mulheres. Agora. Então, algumas personalidades são mais adequadas a isso. São os hipertímicos, são os animados por temperamento. Os introvertidos, eles sofrem. Mas não é que eles estão doentes, é que esse mundo não está servindo para eles. Se fosse no século XIX, eles seriam melancólicos, teria até um glamour. Era outra a expectativa. Numa sociedade que espera que seja todo mundo meio animado, quem não é meio animado começa a receber diagnósticos ou pressões. Você fala assim, bom, mas a gente pode lidar com isso quando adulto, quando criança é mais difícil.